Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila, fossem lá na página 272. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre coesão, tá? Foi o conteúdo estudado no finalzinho da aula da semana passada. Então, a tia gostaria que vocês lembrassem sempre que coesão significa conexão, significa ligação. Mas como assim, professora? Ligação. Ligação entre os parágrafos, entre as frases. Tá? Então, por exemplo, eu estou escrevendo um texto e eu terminei a minha frase, ou meu parágrafo, e eu quero continuar o meu texto, e eu quero utilizar uma palavra que vai retomar o termo anterior. Porém, eu não quero usar o termo já dito. Eu vou retomar o termo anterior. Eu vou retomar a ideia de um termo mencionado no texto. Tá? Então, eu vou substituir um nome por um pronome. Então, isso significa coesão. Então, lá na página 272, aparece coesão anafórica, que significa ligação. Coesão parece um nome muito difícil, não é? Mas não há segredo. Coesão significa ligação. Quando um time de futebol atua bem, com todos se ajudando, com cooperação e união, é um time coeso. Então, eu vou escrever um texto e todos os parágrafos, eles vão ter que estar ligados. Eles têm que ter união no mesmo assunto, no mesmo tema. E eu preciso escrever um texto coeso, utilizando os elementos de conexão, os elementos conectivos. Coesão anafórica. Retoma a ideia de um termo mencionado no texto. Tá? Então, eu posso ter uma tirinha, uma história em quadrinhos, eu posso ter um parágrafo e eu posso sublinhar o pronome. Por exemplo, Julieta foi ao cinema, vírgula. Ela assistiu o filme O Rei Leão. A palavrinha ela se refere a quem? A Julieta. Então, eu sei que o ela é um pronome pessoal e ele está sendo utilizado como um conectivo. Eu tenho aqui uma coesão, porque eu estou ligando uma ideia na outra. Exemplo: Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. Ela é o pronome pessoal do caso reto. Ela está se referindo a quem? A Marcela. Então, eu já estou retomando o termo mencionado no texto. Ok? Então, isso é coesão. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles ou elas. Pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossos, nossa, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Quando aparecer na oração um pronome sublinhado, vocês terão que procurar a que se refere esse pronome. A quem se refere esse pronome? Ou que se refere esse pronome? Então, vocês vão procurar no texto, porque esse termo já foi mencionado anteriormente. Pronomes demonstrativos, nós temos os variáveis e os invariáveis. Os variáveis é quando eu tenho o masculino e no feminino. Este celular
esta bicicleta eu tenho como masculino e feminino. Invariáveis é quando não tem gênero, nem masculino, nem feminino. Isto, isso e aquilo. Não existe ista, issa e aquila. Não existe. Né? Então, significa que ele é invariável. Ele não tem nem o gênero masculino. Ele não tem a variação de masculino e feminino. Eu utilizo isso tanto para um substantivo feminino quanto masculino. Atividade número 5, vocês vão escrever uma historinha, só que precisa ter nessa historinha os pronomes, tá? Então, vocês vão observar o desenho, as imagens, percebam que é uma rotina de um garotinho, né? Então, ele acorda, toma um café da manhã, vai para a escola, à tarde ele vai ler o livrinho dele, depois ele vai jogar bola e assim ele vai dormir. Então, vocês vão elaborar o texto, uma pequena história, utilizando os termos que estabeleçam coesão, como os pronomes. Exercício de número 6. A seguir, há enunciados soltos que juntos podem formar um texto coeso. Enumere-os na ordem em que você acredita que eles devem ficar. Então, eu tenho aí, eu vou dar uma dica para vocês. O número 1 é o que está em azul claro. O passarinho saiu cedo do seu ninho. E depois, o que ele fez? Tá? Então, vocês vão observar que nós temos aqui alguns elementos de coesão. Exercício número 7, que é uma tirinha bem bacana. Vocês vão ler e responder. E o exercício número 8, assinale a alternativa que há um problema de coesão. Ou seja, tem alguma coisa aí que não está correta. Tá? Então, eu vou ler e vou observar. Ok? Eu espero vocês daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Um beijo.